O ano é 1942. O Terceiro Reich estava em sua extensão territorial máxima, mas as coisas estavam ficando difíceis. Já era conhecido para a Luftwaffe que estavam lutando em desvantagem numérica, com aviões espalhados pela Rússia, Escandinávia, África do Norte e Itália. Era uma guerra contra o tempo até a onda de recursos materiais e humanos dos aliados virar o jogo. A Alemanha tinha 3 encouraçados que eles haviam levado a oeste da costa francesa, o Scharnhorst, Gneisenau e o Prinz Eugen. É claro que eles não passaram esses navios lutando pelo canal, eles passaram lutando pela Groenlândia, ao extremo norte. Apenas o Gneisenau passou pelo Canal da Mancha em uma ocasião em 1939 para fazer exercícios militares com munição limitada e permissão dos ingleses. Com a campanha contra a Rússia se estendendo além do planejado, a Kriegsmarine estava exposta sem o guarda-chuvas da Luftwaffe, que já estava em desvantagem numérica. Isso por si só já era uma sentença de morte a todos os grandes navios a céu aberto da Alemanha, e a RAF passou a bombardear os portos onde os navios estavam quase todas as noites. Eu sou o Lusitano e vou falar sobre a operação aeronaval alemã mais brilhante da Segunda Guerra Mundial, a Trovão Cerberus. Vou usar como base o livro do Adolf Galland. Ele foi o responsável pela condução da cobertura aérea de caças da Luftwaffe. Montando a Operação Cerberus. Hitler fez a analogia dos encouraçados nos portos franceses como a de um doente terminal de câncer, onde a única saída seria uma cirurgia. E qual era a cirurgia? Era levar esses navios de Brest, na França, para o lado leste, na Alemanha, em especial para os portos noruegueses. Na época, existia uma preocupação sobre uma possível segunda frente sendo aberta na Escandinávia, mas navegar por qual rota? O Mar do Norte já estava bem protegido pela Home Fleet, que tinha mais navios pesados e era apoiado por 2 porta-aviões. Então, a única saída era ir direto pelo canal, com o apoio da Luftwaffe. A operação chamada Cerberus foi planejada em janeiro e em fevereiro foi executada. Se os ingleses soubessem totalmente do plano, certamente aniquilariam os alemães de alguma forma, e guardar segredo era difícil. Os aliados haviam decodificado Enigma, e a resistência francesa informava ao Reino Unido de cada movimento dos alemães. Todas as atividades militares, como treinos ou exercícios, todo e qualquer movimento dos alemães na França era sabido pelo Reino Unido devido à cooperação com os franceses. A Luftwaffe passou a voar sobre os navios no porto de Brest. Enquanto isso, a RAF aumentou suas incursões de bombardeiro noturno, sofrendo baixas. Os navios estavam servindo de mata-moscas. Para distrair os ingleses, Galland chamou a operação de Trovões, fazendo circular informações falsas sobre algum tipo de grande ataque com bombardeiros sobre a Inglaterra, que nunca iria acontecer, daí o nome Trovões. A Marinha dissimulou que iria partir para alto mar, em rumo ao Atlântico ou mesmo até o Pacífico para ajudar os japoneses. É normal, na guerra, passar informações falsas ao inimigo, mesmo que para isso o alto comando tenha que desinformar os subordinados. A tripulação dos navios não sabia para onde iam até o momento final da partida. A bordo dos navios encouraçados de guerra, vários oficiais de comunicação da Luftwaffe estavam com instalações montadas para ter total coordenação entre os navios e os aviões. Eles já haviam praticado exercícios antes e já estavam treinados para essa situação.
mas a operação transcorre com silêncio absoluto no rádio. Todas as missões ofensivas na Segunda Guerra eram feitas com silêncio no rádio, para evitar ter a comunicação escutada pelo inimigo, estragando assim a surpresa. Depois que o inimigo descobria o ataque, os invasores poderiam utilizar o rádio normalmente. O silêncio no rádio era para garantir o mais importante, a surpresa. Na noite de 11 de janeiro de 42, iniciou a Operação Cerberus, mas os navios tiveram que aportar rapidamente momento após zarparem, pois a RAF já estava bombardeando o porto de Brest. No porto, foi criada uma fumaça artificial, holofortes e bastante bateria antiaérea defenderam os navios. As baterias antiaéreas dos navios também responderam com fúria. As tripulações já estavam em seus postos, com sangue quente, prontas para entrar em ação. Por sorte, nenhuma bomba acertou eles. A operação inicia com um pequeno atraso, que será corrigido até o amanhecer. O nome English Channel não é por acaso. Os ingleses controlaram aquela rota marítima durante séculos. Eles sabiam que alguma coisa iria acontecer com aqueles navios alemães. O almirante do comando de Dover tinha recebido torpedeiros, lanchas torpedeiras e aerotorpedeiros Swordfish, e nos dias prévios eles lançaram ao mar 1.100 minas magnéticas entre Brest e a costa da Holanda. Há um mês atrás, em janeiro, quando Hitler perguntou a Galland o que ele achava da operação e se teria um sucesso, ele respondeu: "Tudo depende do tempo em que a RAF disponha para se mobilizar contra o grupo. Para ter sucesso, precisamos de uma surpresa completa e muita sorte." Por sorte, os bombardeiros que atacaram Brest na noite não perceberam a fuga dos alemães. O atraso de mais 2 horas não interfere na operação, e os navios aceleram o passo a fim de compensar o tempo perdido. As forças alemãs do comboio eram compostas de 3 navios pesados, 7 destroyers e 8 a 15 torpedeiros. Os torpedeiros partiram de bases na costa francesa e revezavam em turnos. No geral, os navios alemães eram menores que os ingleses e tinham como vantagem uma boa velocidade e um armamento antiaéreo moderno. Os caças alemães na França eram compostos por sua maioria de 109 F4, F2 e algumas unidades de 190 A1, totalizando 250 aparelhos. Além desses, foi reservado 30 Me-110 de caça noturna, para fazer escolta durante as primeiras horas do dia e ao anoitecer, e alguns bombardeiros. Os ingleses tinham em torno de 350 caças Spitfire Mark V e o Hurricane Mark II. O Spitfire sempre lutou em pé de igualdade com o 109 e 190, mas o Mark V em particular era lento e só o Mark IX chegaria meses depois poderia combater em pé de igualdade contra o Focke-Wulf 190A. Os ingleses também tinham centenas de bombardeiros e aerotorpedeiros de vários tipos para destruir os barcos. A frota naval inglesa pesada tinha muito mais navios e 2 porta-aviões. Eles estavam estacionados ao norte da Grã-Bretanha, na Escócia, segura dos ataques da Luftwaffe. Na costa sul, eles tinham apoio de navios pequenos, destroyers, lanchas torpedeiras e grandes canhões costais. O comboio foi seguindo o canal inglês, em direção ao estreito de Dover-Calais. Os aviões estavam voando baixo, quase que tocando o mar, para evitar o radar. Caça 110 trocaram de lugar com o 109 e 190, quando amanheceu totalmente. O céu tinha muitas nuvens, o que tornava a situação mais propícia. No rádio, silêncio absoluto. Os barcos estavam de certa forma seguros, porque os radares costais e aviões alemães como o Dornier 217 estavam empenhados em sabotar os radares ingleses, enviando ondas de radar parecidas com as deles, para criar uma confusão de informações. Às 10 horas,
o serviço de comunicação alemão escuta uma mensagem da RAF. Alguém alertou que uns 20 navios de guerra, incluindo 3 unidades pesadas, estavam navegando a toda velocidade em direção ao Estreito de Dover-Calais. Galland poderia ter liberado o rádio e a escolta em alta altitude, mas isso desmascararia totalmente a operação. Eles preferiram manter a altitude baixa e o silêncio no rádio. Isso levou os britânicos a enviar mais caças de reconhecimento, que puderam reconhecer os alemães, sem dificuldade de enfrentar algum caça, que estavam fazendo a escolta a nível do mar. Os Spitfires de reconhecimento voltaram ao Reino Unido e, oficialmente, os ingleses souberam da ousadia no canal apenas às 11h05 da manhã. Por volta de meio-dia e 16, começa a reação inglesa com canhões disparando da costa. Torpedeiros se aproximam, mas evitam chegar muito perto, disparando torpedos a uma distância que os navios encouraçados germânicos poderiam se esquivar. 109 e 190 da escolta que estavam em voo rasante para evitar o radar reagiram usando suas metralhadoras e canhões em cima dos barcos torpedeiros ingleses. Logo em seguida, o primeiro ataque da RAF é iniciado, com o Spitfire Mark V escoltando o lento torpedeiro Swordfish. O avião monomotor torpedeiro em uso, o Swordfish, era um modelo obsoleto dos anos 30, era muito lento. Ao carregar torpedos em formações de ataque, eles vinham tão lentamente que alinhados pareciam ser alvos estáticos. Os Spitfire se lançam imediatamente contra a escolta que estava voando a nível do mar. A Luftwaffe reagiu furiosamente contra a escolta do grupo atacante, destruindo quase todos. Mas no caso dos torpedeiros foi pior, porque eles também tiveram que encarar a bateria antiaérea dos navios alemães, que era mais moderna que o Swordfish. Nenhum escapou voando. Nas palavras de Galland, esse ataque foi realizado com ousadia e total desdém pela vida. O oficial da Luftwaffe em um dos encouraçados rompe o silêncio no rádio para assumir a condição visual do combate aéreo. A partir desse momento, Galland suspendeu o véu. A escolta deveria voar em diferentes altitudes e o uso do rádio estava liberado, pois todos sabiam o que estava acontecendo, e os ingleses não pouparam forças aéreas e navais para afundar a missão dos alemães. O plano de Galland incluía bases no continente. O fluxo de revezamento era constante, e eles poderiam manter entre 32 e 16 caças sobre os navios. No chão, as equipes estavam treinadas para rearmar e reabastecer os aviões em meia hora, metade do tempo de operação normal. Os ataques da RAF começaram a acontecer com poucos aviões conseguindo chegar aos navios. Para a sorte dos germânicos, o céu estava carregado de nuvens em baixa altitude, o que impossibilitava a criação de grandes formações aéreas. Tanto os ingleses quanto os alemães estavam voando em formações com poucos aviões. Os combates começaram a acontecer em cima dos navios e ao redor deles. Os bombardeiros britânicos se aproximavam e a bateria antiaérea dos encouraçados, destroyers e lanchas torpedeiras abriam fogo. Ao perceber que os caças da Luftwaffe se aproximavam em posição de tiro, a Flak parava de disparar. A comunicação entre os navios e aviões acontecia em tempo real. Scharnhorst acerta uma mina e os motores param. O destroyer Z-29 se aproxima de sua lateral e transfere o capitão Ciliax, comandante do grupo. Pouco mais de meia hora depois, Scharnhorst é consertado e volta a navegar. Combates aéreos acontecem entre as nuvens baixas e carregadas.
Enquanto isso, a frota alemã passa ao lado de destroços e carcaças de aviões bombardeiros britânicos que flutuam à deriva. Às quase 4 horas da tarde, em um movimento ousado, 5 destroyers britânicos com modelos da Primeira Guerra Mundial tentaram se aproximar ao máximo dos alemães para disparar torpedos. Os destroyers ingleses viam de longe uma escaramuça entre caças alemães e bombardeiros britânicos. Um dos bombardeiros quase acertou uma bomba nos próprios destroyers, mas eles escaparam e se aproximaram dos alemães que começaram a revidar com os canhões. Gneisenau e Prinz Eugen estavam no comboio e, junto com os outros destroyers alemães, abriram fogo com seus canhões contra o alvo que estava mais perto, o destroyer Worcester, que se incendiou. Ela ainda conseguiu ser rebocada por outros destroyers e aportar, conseguindo se salvar. Logo em seguida, um Dornier 217 quase acerta uma bomba no destroyer alemão. O tempo estava frio e as águas geladas, mas a batalha estava quente e os bombardeiros alemães passaram a investir contra os navios britânicos. A tarde vai seguindo com vários combates aéreos acontecendo em pontos isolados, devido à péssima visibilidade do tempo. Para ilustrar melhor a situação, vou citar uma amostra do registro feito pelo comandante de caça de bordo da Luftwaffe, que estava no Scharnhorst, navio líder que ficou um pouco para trás no comboio devido a uma mina. O relato é feito no fuso horário alemão, 17:14 às 17:39. O Prinz Eugen, o Gneisenau e o Z-29 são constantemente atacados por bombardeiros britânicos isolados. Reconhecem-se nas máquinas impulsoras os tipos Bristol Blenheim, Bristol Beaufighter, Wellington e Handley Page. Além dos caças diurnos, novamente são enviados à batalha os caças noturnos estacionados na Holanda. Os alemães estavam decolando de Calais, na França, mas como a distância da missão estava no limite operacional de 200 km do ME-109, eles tiveram que aterrissar em bases holandesas. Na França, o tempo estava razoavelmente bom para pilotar, mas na Holanda, as nuvens estavam tocando o chão e a visibilidade péssima. Muitos pilotos fizeram mais de 4 missões naquele dia, voando até o escurecer e arriscando a vida devido às condições adversas de cansaço e visibilidade. Caças Bf-110 voltaram a escutar os navios ao cair da noite, mas diferente do sossego que tiveram pela manhã, eles entraram em violentos combates com bombardeiros ingleses, fazendo par com os últimos 109 que estavam escoltando os navios até acontecer a escuridão total. À noite, os 110 ficaram sozinhos, mas os combates já não eram tão intensos. Os maiores danos que a Kriegsmarine teve foi que algumas das embarcações acertaram minas, que não afundaram ou pararam totalmente nenhum navio. Na véspera da operação, os alemães lançaram ao mar dezenas de barcos caça-minas e durante a operação, alguns barcos caça-minas ajudaram a remover minas que haviam sido deixadas para trás ou que a RAF estava bombardeando em tempo real. Gneisenau e o Prinz Eugen alcançaram ainda na escuridão a desembocoada do Elba e aportaram em uma cidade nas margens deste rio nas primeiras horas da manhã de sexta-feira 13 de fevereiro. Scharnhorst aportou com seu comandante a bordo, um pouco mais a oeste da costa alemã, algumas horas depois durante o dia. Assim termina a Operação Cerberus. A RAF despachou em torno de 700 aviões, mas apenas algumas dezenas realmente encontraram os navios devido ao mau tempo. Ao total, eles perderam 43 aviões. Os alemães perderam 17 aparelhos e um pequeno barco pesqueiro modificado que foi usado na operação, enquanto os ingleses tiveram um destroyer incendiado que conseguiu retornar ao porto. Algumas dezenas de vidas foram perdidas dos dois lados.
Eu não tenho um número exato, mas a maioria das perdas humanas foram inglesas, principalmente devido ao abate de 26 bombardeiros com vários tripulantes e o incêndio do destroyer Worcester. Para os alemães, a operação foi um sucesso e um grande triunfo militar de suas forças aeronavais. Existe uma controvérsia, pois muitos estrategistas afirmam que taticamente foi um sucesso, mas estrategicamente foi uma falha. Os navios aportados na França serviam para atrair parte da RAF e parte da Marinha Britânica como uma força de ameaça. Isso, a nível estratégico, ajudava as forças do eixo na África do Norte. Mas eu discordo sobre isso, pois era uma questão de tempo até a RAF destruir aqueles navios dos postos franceses ou em alto mar. Na Segunda Guerra Mundial, as batalhas navais deixaram de existir e se tornaram batalhas aeronavais. O fato é que em 42 os alemães tinham perdido o domínio dos céus da França. Isso inviabilizava qualquer operação marítima a céu aberto. Todas as vezes que os navios saíam dos portos, a RAF atacava violentamente eles, sem precisar da ajuda da Marinha Real. Na verdade, eles ficaram meses parados nos portos, reparando de danos de ataques aéreos que sofreram em alto mar. No Channel Dash, a Luftwaffe, com menos aparelhos e muita determinação, conseguiu manter uma superioridade aérea em cima dos navios, protegendo eles. Sem essa cobertura, a Cerberus não daria certo. Foi um grande triunfo dos caças alemães e do general de caça Galland, que coordenou a escolta. Acredito que se aqueles navios capitais fossem usados em alto mar do lado oeste do canal, certamente seriam todos destruídos, com poucos ou nenhum sobrevivente. A Operação Cerberus deu uma sobrevida aos encouraçados, pois a partir da costa alemã, as defesas aéreas eram mais fortes. O Channel Dash deixou os britânicos assombrados e horrorizados. A última vez que uma esquadra inimiga passou pelo canal tinha sido há mais de 250 anos. Desde os tempos de Tourville e sua vitória sobre as Forças Unidas do Reino Unido e Holanda na ilha de Wight no ano de 1690, o Reino Unido não tinha havido uma esquadra inimiga passar pelo canal, o seu Channel. Adolf Galland.